Na primeira parte explorámos o modo conjuntivo através de canções em português. Aprendeste o que é o modo conjuntivo, os tempos verbais e como se usam. Hoje vamos aprofundar as estruturas, as conjugações e, claro, comparar com o espanhol para que fiques sem dúvidas. E se ainda não sabes nada sobre o modo conjuntivo em português, vai ver a parte 1 e depois volta. Olá, sou a Matilde, ensino português a estrangeiros desde 2022 e agora sou especializada no ensino de português conversacional a hispanofalantes. Na parte 2, vamos saltar já para as estruturas mais comuns de cada tempo verbal dentro do modo conjuntivo. Vamos também ver todas as palavras gatilho deste modo e observar detalhadamente padrões de conjugação. Tudo isto com comparações lado a lado com o espanhol. Bora lá! Vamos começar por observar as estruturas do presente do conjuntivo e temos 5 estruturas típicas. Vamos ver uma por uma. A primeira, verbo de vontade ou ordem no presente do indicativo, mais que, mais verbo no presente do conjuntivo. O que é que são verbos de vontade ou ordem? Querer que, desejar que, esperar que, são os mais comuns. Quer que tu venhas cedo para casa. É uma ordem disfarçada de desejo. Espero que tenhas umas boas férias. É o meu desejo para ti. Também serve para falarmos sobre as vontades de outras pessoas. A mãe quer que tu venhas cedo para casa. É a ordem da mãe, disfarçada de desejo e vontade. Eu só sou a mensageira. Os meus pais esperam que tenhas umas boas férias. É o desejo dos meus pais. Mais uma vez, eu só sou a mensageira. A segunda, verbo de opinião no presente do indicativo, mais que, mais verbo no presente do conjuntivo. Esta estrutura é normalmente feita com o verbo achar, mas na forma negativa. Não acho que o João seja má pessoa. Quando damos a nossa opinião na forma negativa, automaticamente temos de colocar o presente do conjuntivo à frente. No entanto, se disseres acho que o João não é uma má pessoa, já não usamos o modo conjuntivo. Então, tenha atenção a isso. A terceira, expressão de dúvida, mais que, mais verbo, no presente do conjuntivo. Talvez ele ganhe o jogo. Talvez é uma palavra gatilho que expressa dúvida. Então sabes que quando ela aparece sozinha, a seguir vais ter de usar um verbo no presente do conjuntivo. Expressão 4. Uma conjunção mais um verbo no presente do conjuntivo ou vice-versa. Estas palavrinhas expressam uma relação de tempo, condição, finalidade, entre outros. Vamos ver exemplos porque fica mais fácil. Fecha a porta antes que os gatos saiam. Por mais que estude, nunca consigo passar no exame. Nunca encontro roupa barata, mesmo que seja nos saltos. Eu amo pizza, embora saiba que o queijo me faz mal. Desde que me pagues, eu empresto-te o dinheiro. Para que todos tenhamos uma vida saudável, precisamos de fazer exercício. Então estas palavrinhas são antes que, por mais que, mesmo que, ainda que, embora, caso, desde que, para que. São palavras gatilho do presente do conjuntivo, então quando as vires já sabes que o modo conjuntivo vai ter de ser usado. E a última, expressão impessoal, mais que, mais conjuntivo. Expressões impessoais são expressões que não são feitas por ninguém em específico e são usadas para expressar desejo, possibilidade ou necessidade. Normalmente começam sempre por é. É bom que ela faça o jantar hoje. Aqui é uma ameaça disfarçada de desejo. É bom que ela faça o jantar, senão vai ter consequências. É possível que chova amanhã. Aqui temos possibilidade. É necessário que todos colaborem. Aqui, como é óbvio, temos necessidade. Convém que bebas 2 litros de água por dia. Aqui temos uma recomendação. Algumas outras expressões impessoais são é preciso que, é fundamental que, é desejável que, é provável que. Vamos agora observar as estruturas do imperfeito do conjuntivo e temos 3 estruturas típicas. Vamos ver uma por uma. A primeira, se mais imperfeito do conjuntivo, mais verbo conjugado no modo condicional ou no pretérito imperfeito do indicativo. Em português de Portugal, o uso da segunda opção, com o pretérito imperfeito, é mais comum. Esta acho que é fácil de compreender. Temos um se, então temos uma situação hipotética que em princípio não se vai concretizar. Se eu tivesse tempo, ajudava-te. A segunda, verbo no passado ou no imperfeito do indicativo, mais que, mais verbo conjugado no imperfeito do conjuntivo. Esta estrutura é muito utilizada para expressar os meus desejos ou vontades e para expressar os desejos ou vontades de outras pessoas.
Só que estes desejos podem nunca ser concretizados, ao contrário da estrutura que vimos no presente do conjuntivo. Pensa que aqui é como se dessemos mais espaço para a pessoa dizer não. Também podemos usar para falar de pensamentos que tivemos que afinal não são reais e não se vão concretizar. É comum usar-se com os verbos querer e gostar, por exemplo. Eu queria que tu fosses ao supermercado. Era o meu desejo. A pessoa pode não ir. Eu estou a dar espaço para a pessoa dizer não. A minha mãe queria que eu vivesse em Lisboa. Era o desejo da minha mãe para mim, mas não é o meu. Então eu posso rejeitar e continuar a viver onde eu quero. Eu gostava que não implicasses tanto comigo. Era uma coisa que eu gostava que acontecesse, mas eu não sei se a pessoa vai aceitar o meu pedido. Ela pode dizer não. Terceira estrutura. Conjunção, mais verbo conjugado no imperfeito do conjuntivo, mais verbo conjugado no modo condicional ou no pretérito imperfeito do indicativo. Esta é muito semelhante ao que vimos no tempo anterior, mas aqui é relativo a ações que já não podem ser mudadas ou a assuntos que foram falados no passado. As conjunções são exatamente as mesmas e muitas delas são usadas quando estamos a contar uma coisa que aconteceu, utilizando para isso alguns verbos no passado, como os verbos dizer, falar e contar. Eu disse-te que só ia à festa desde que viesses comigo. Eu falei com a Paula e ela disse-me que te comprava o carro caso entrasses na universidade. Mesmo que eu trabalhasse mais, não ia ganhar mais dinheiro. O futuro do conjuntivo é o que traz mais dúvidas porque em espanhol já não utilizas esta conjugação. Então, em espanhol, tu vais usar o presente do indicativo ou o presente do conjuntivo para falar sobre estas situações incertas do futuro. Vamos agora observar as estruturas e temos 3 estruturas típicas. Vamos ver uma por uma. A primeira, se mais verbo no futuro do conjuntivo, mais verbo no futuro imperativo ou presente do indicativo. Se chegares antes de mim, põe a comida no forno. Para a segunda ação acontecer, pôr a comida no forno, a primeira tem de acontecer também. Tu tens de chegar antes de mim. Então isto é uma ação incerta do futuro que provavelmente vai acontecer, mas pode acontecer alguma coisa pelo caminho e a pessoa não chegar antes de mim. E sendo assim, não é ela que vai pôr a comida no forno, sou eu. A segunda estrutura, quando, mais verbo no futuro do conjuntivo, mais verbo no futuro, no imperativo ou no presente do indicativo. Quando me vieres visitar, vamos à praia. A única diferença entre esta estrutura e a anterior é que esta tem mais probabilidade de acontecer, porque não tem tanto a ver com uma condição, mas sim uma questão de tempo. Nós vamos à praia é uma questão de quando é que vamos à praia no futuro. E a terceira, uma conjunção, um verbo no futuro do conjuntivo e um verbo no futuro no imperativo ou no presente do indicativo. Estas conjunções já são diferentes das que temos usado nos outros 2 tempos anteriores. As conjunções usadas são assim que, logo que, todas as vezes que, da próxima vez que, sempre que, enquanto. Enquanto eu viver aqui, nunca terás problemas. Assim que chegares, liga-me. Sempre que fores ao supermercado, traz fruta. Agora vamos ver as conjugações. A coisa positiva do modo conjuntivo é que todas as conjugações são formadas a partir de conjugações já existentes. Então, desde que saibas muito bem as conjugações do presente e pretérito perfeito do indicativo, vais conseguir formar estas conjugações facilmente. Vamos observar a tabela e relembre que esta tabela é meramente informativa, é para teres um fio condutor. No entanto, não quero que tu fiques demasiado focado em conjugações e que isso te impeça de conversar com as pessoas. Conversar é sempre o mais importante. Como é que tu formas as conjugações do presente, do conjuntivo? Já sabes que este é o que tem as conjugações mais parecidas com as conjugações em espanhol, mas essencialmente, desde que tu saibas a pessoa eu do presente, por exemplo, eu falo, eu tenho, eu vou, eu fiz, só precisas de retirar a última letra, a letra O, e a seguir trocar pelas terminações próprias. E já percebeste que elas são muito similares ao espanhol. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos e que eles falem. Depois, o futuro e o imperfeito, pensa que sempre que em espanhol tu utilizares um verbo que acaba em ara ou era, vais substituir esse ra final por as, ok? Olhando aqui para o imperfeito do conjuntivo. Eu estudara, eu estudasse.
vai ser o equivalente. Outra forma é saberes muito bem a pessoa eles no passado simples. Por exemplo, eles falaram, eles tiveram, eles fizeram, eles comeram. Retirares as 3 últimas letras, rão, e adicionares este asse, assemos, assem, ok? Memoriza bem este som, acho que isso te pode ajudar a ser mais intuitivo e a não pensar tanto. A lógica para o futuro do conjuntivo é a mesma, retiras também as últimas 3 letras do passado, mas aqui praticamente não vais acrescentar nenhuma terminação própria. Lembra-te que quando é eu e ele, fica igual, como se não conjugássemos o verbo. Quando eu falar, quando ele falar. Depois todos os outros têm ali algumas mudanças, por exemplo, quando tu falares, quando nós falarmos, quando eles falarem. Se tu souberes bem estas estratégias, não vais ter dificuldade nenhuma em adaptar e usar as conjugações corretamente. No entanto, isto não é a parte mais importante. A parte mais importante é entenderes como funciona, entenderes a estrutura e falar. Chegamos ao final do vídeo de hoje. O que é que achaste destes 2 vídeos sobre este tema? Diz-me aqui abaixo nos comentários. Diz-me também se ficaste com alguma dúvida para eu te poder ajudar. Não te esqueças de comentar, subscrever, partilhar com os teus amigos que queiram aprender português e sugestões são sempre bem-vindas. Obrigada por veres até ao fim e vemo-nos no próximo.